Eu queria mostrar, queria não quero, né, mostrar para vocês, através desse software chamado de GeoGebra, uma simulação do método de Gauss-Seidel. É uma simulação interessante porque vai mostrando ali dinamicamente o que vai acontecendo. Para quem agora já viu como funciona o método, eu acho que ela é bem útil, né? Veja só que interessante. Ó. Eu tenho aqui uma equação, a equação está representada por isso aqui são os coeficientes de x1, né? E x2 e x3, para as três equações. Então é 10x1 menos 4x3, 5x1 mais 7x2 mais x3. Então isso, e aqui é o valor, né? Por exemplo, 10x1 menos 4x3 é igual a 5. Isso aqui só a única diferença é que está representado na forma de uma matriz. Mas são três equações parecido com os dois exemplos que a gente viu, um que eu resolvi e outro que eu deixei para vocês resolverem por si só. E aí aqui, na medida que a gente vai colocando, isso aqui é um número da iteração. Então, para a iteração, para a primeira iteração, né, isso aqui já é o x1, x2, x3 isolado, porque esse é o primeiro passo do método da Jacobi, estão lembrados? Eu tenho que isolar x1, x2 e x3. Eu isolo, então eu obtenho aqui essa equaçãozinha aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então, eu vou pegar o método aqui de Jacobi, né? Vou chutar uma solução inicial aqui, né, para x1, x2 e x3 e vou obter uma solução. Veja que os valores que foram estimados, né, vamos dizer, não chutados, né, melhor dizer estimados, né, para x1, x2 e x3 foi 2, menos 4 e 3. Então, o valor inicial, né, o valor inicial estimado para x1, x2 e x3 foi aqui substituindo 2, ó, substituindo aqui, né, 2, menos 4, está aqui, ó, menos 4, tá, né, nessa posição, e 3 nessa posição. Então, ao fazer essa substituição e calculando o valor de x1 para a primeira iteração, eu obtive 1,7. O valor de x2 menos 2,4 e o valor de x3 menos 3,1. Para a segunda iteração, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui e substituir na posição de x1, x2 e x3. Então veja aqui, ó, na segunda iteração, eu coloquei aqueles valores aqui calculados anteriormente, ó, tá vendo? Da iteração 1, 1,7 menos 2,4 menos 3,1. Então aqui, ó, 1,7 menos 2,4 menos 3,1. Substituo e vou calcular novamente x1, x2, x3 para a iteração número 2, N2. Aí eu vou obter os três valores aqui de x1, x2, x3 para a iteração número 2. Vou para a iteração número 3. O que eu faço? Pego esses valores aqui, substituo nos valores de x1, x2 e x3 para calcular a iteração número 3. Ó. Então, o n x1, 3, x2, 3, x3, 3, vai dar isso aqui. Correto? Para a iteração número 4, obtive esses valores. Mesma coisa. Para calcular a iteração número 5, eu vou pegar esses valores e substituir no lugar de x1, x2 e x3. Vou lá, 5, 6, e vou indo. Aqui tem até 30 iterações. Então veja que interessante, ó, da iteração 29 para 30, até antes, né, ó, a partir daqui, ó, da iteração 23, já não há mais diferença nos números calculados. Eles são iguais. Por quê? Porque eu atingi a convergência perfeita aqui, né? Eu não tenho mais diferença
entre os valores de x1, x2 e x3 de uma interação para outra. Aqui mostra claramente que tem um momento em que a diferença passa a não existir mais, ou seja, a convergência é perfeita, né? Eu nem tenho aqui tolerância. Né? O objetivo dessa simulação aqui é mostrar que eu posso chegar num ponto onde os valores encontrados são iguais de uma interação para outra. E aí eu tive a convergência perfeita. Então, isso aqui é o método de Jacobi, né, simulado. Veja que eu estou usando aqui os valores de x1, x2 e x3 da interação anterior, ó, n-1. Para calcular o valor da interação atual, eu uso os valores da interação anterior. Isso é muito importante porque diferencia o método de Jacobi do método de Gauss-Seidel. A diferença desse método de Gauss-Seidel para o de Jacobi é sutil, né? Lá naquele método aqui eu tinha n-1, n-1 e n-1 aqui, ó, nessas posições. Aqui não, eu já pego o valor que eu calculei na própria iteração e substituo aqui. Tá certo? O próprio valor para x1. Aqui, como eu já calculei x2, eu já substituo o próprio valor calculado aqui na própria iteração para calcular o valor de x3. Isso vai permitir uma convergência mais rápida. Esse sistema de equações aqui não é igual ao do anterior, tá certo? Do de Jacobi o sistema era outro. Se vocês lembrarem, esses coeficientes aqui de x1, x2 e x3 eram diferentes, assim como os valores independentes aqui. Mas não tem problema, a gente vai vendo. Isso aqui é o valor, esse aqui são os valores iniciais. Foi considerado como valor inicial para x2 4, né? E para x3 3. Veja que para x1 eu não preciso estimar um valor inicial. Por quê? Porque o x1 eu já vou calcular aqui, já vou substituir na própria iteração. Então eu só preciso estimar os valores de x2 e de x3, os valores iniciais. Não é? Aí eu calculo o x1, já substituo aqui. Tá? Aqui não, aqui eu tenho que já usar o x3 ainda estimado na primeira iteração. Tá? Aqui embaixo não, que já uso o valor calculado na iteração atual para x1. Substituir aqui, ó. E para x2 também eu uso o valor calculado nessa própria iteração. Isso proporciona uma aceleração no método, né? Então veja lá, para n2 eu tenho esses valores aqui, vou substituir o valor de x1 e x2, né? O de x3 eu já vou calcular a partir desses valores. A terceira iteração, quarta, quinta, vou mudando aqui. Ele vai mudando. Veja que, olha só que interessante. Aqui nesse método, a partir da sexta iteração, já não tem alterações mais nos valores, até a 30ª. Então eu posso dizer que esse método convergiu em 5 iterações, né? 5, porque a partir da sexta não tem uma mudança nenhuma nos valores calculados aqui. É convergência perfeita. Ok? Então o GeoGebra, eu tenho esses dois arquivos que eu vou disponibilizar também para vocês. O GeoGebra vocês podem baixar gratuitamente. E é uma maneira de estudar, né, o método e entender perfeitamente como ele funciona. Dá para ver com detalhes, de uma forma bem, vamos dizer assim, lúdica, né, como se fazer isso. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se. Veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.